gente vai estar abordando no vídeo de hoje, aí, atendendo também uma das sugestões de um dos nossos seguidores no Instagram, que a gente vai estar falando então sobre a fiscalização aduaneira, como ela funciona na realidade. E se você também tem sugestões de vídeos que você quer ver aqui no nosso canal no YouTube, então vai lá se você ainda não segue, vai lá no Instagram, @godoylogística4.0_oficial e deixe lá no direct a sua sugestão de vídeo que você quer ver aqui no YouTube. E é claro, além desse assunto também, a gente vai dar uma boa aprofundada, a gente vai falar também como funciona a fiscalização aduaneira, quais são os problemas e as dicas para evitar esses tipos de problemas e principalmente as tecnologias que estão envolvendo aí a fiscalização aduaneira. Então esse vídeo, galera, tá imperdível. Se eu fosse você, eu ficava comigo neste vídeo até o final, para que então você possa entender esse assunto com mais detalhes. Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística. Ao longo de 2 anos no canal Godoy Logística 4.0, a gente mostrou diversos vídeos para vocês, diversos videocases, diversas feiras, enfim, tudo que a gente pôde mostrar para você aqui no canal da Logística 4.0, para que então você possa estar acompanhando todas as atualidades, tanto da logística, de transporte, supply chain, enfim, tudo na íntegra para você, beleza? Então bora para o que interessa. A gente entende, galera, que a fiscalização é um conjunto de procedimentos que garantem a entrada e saída de mercadorias dentro das normalidades e das regulamentações, controle tributário, o controle ambiental, assim como o controle de segurança. A gente sabe também, dentro desses órgãos de fiscalização, o principal aqui seria então a Receita Federal, que realiza todas essas fiscalizações dentro daquilo que é chamado de recinto aduaneiro. Dentro desses recintos aduaneiros, então, nós temos a alfândega, que é controlada pela Receita e que faz, então, todas as fiscalizações. Isso daí também vai envolver também o Ministério da Agricultura, vai envolver também a Anvisa, assim como também o IBAMA. Mas, dentre esses órgãos, eles são os que realizam outras fiscalizações mais específicas, que a gente vai estar falando para você no decorrer desse vídeo. Então, galera, funciona da seguinte forma: todos esses órgãos de fiscalização, eles têm um único objetivo: combater o contrabando, o descaminho, assim como também a sonegação fiscal. Mas, dentre eles também, a gente pode incluir também alguns portos a fiscalização contra o tráfico de drogas internacional, pois no Brasil também isso também tem sido muito comum, o tráfico de drogas internacional. As drogas também vêm pelos portos brasileiros. E é claro que dentre esses estudos aí, a gente pode perceber que dentro dos portos brasileiros existe uma quantidade considerável de fiscalizações dentro desse sentido aí, e que os números mostram que cada vez mais elas têm se intensificado cada vez mais. Elas têm a objetividade de poder então garantir a conformidade, assim como também a conformidade da carga, a segurança e também a economia do Brasil, justamente para garantir que todas essas mercadorias que entram de outros países, elas possam estar em conformidade e tendo então segurança e todos os controles tributários possíveis para serem avaliados. Então, isso é muito importante, porque a importância aí desse trabalho de fiscalização, porque justamente isso vai evitar diversos problemas aí de mercadoria contrabandeada, de tráfico de drogas internacional, como eu já citei aqui, assim como outros diversos tipos de inconformidades que podem aparecer numa fiscalização, e principalmente dentro dessas fiscalizações que a Receita Federal, assim como a Polícia Federal também, em conjunto com a Receita, realizam todas essas fiscalizações para garantir
que todas as mercadorias e tudo que entra no Brasil possa entrar com conformidade, garantindo a sua segurança, assim como também garantindo também o máximo valor econômico no nosso país hoje. E é o seguinte, quando uma carga ela chega no Brasil, ela passa por um processo de despacho aduaneiro, que é realizado pelo próprio despachante, e esse despachante ele vai realizar através do sistema da Receita Federal uma coisa que a gente chama de parametrização, ou seja, utilizados os canais de parametrização. Inclusive a gente já tem um vídeo também no nosso canal falando um pouco sobre isso, mas a gente voltou um pouco esse assunto justamente para dar uma aprofundada, uma vez que o assunto que a gente está falando, que seria da fiscalização, é mais plausível para que então você possa estar entendendo. Então nós temos os canais de parametrização. Nós temos 4 deles: o verde, o amarelo, o vermelho e o cinza. Dentro do canal verde aí, a gente tem a liberação, todos os documentos tiverem conformidades aí, então nós vamos ter a liberação automática sem a conferência física ou documental daquela mercadoria, sendo então ela liberada para então ser parte para a próxima etapa, que então seria a liberação da carga do porto para o transporte. O amarelo, que no caso aqui seria então uma atenção mais específica, né? A gente então vai fazer, nesse caso aqui é feita uma análise documental, tanto se caso não houver nenhuma inconformidade, né, dentro das documentações dessa mercadoria, então essa carga é liberada dentro dos conformes aí, dentro do sistema da Receita. A vermelha, né, que aí já então passou do ponto de atenção e já então sinalizou, já no caso então, se torna um alerta, né, que aí nesse caso aí vai então referir a conferência da documentação e a inspeção física da mercadoria, ou seja, se na documentação for localizada alguma inconformidade, então a própria mercadoria ela vai ter que ser avaliada, ela vai ter que ser aberta para então ver se existe realmente essa inconformidade, não só na documentação, mas como também na mercadoria. E aí então para-se toda a operação justamente para poder realizar toda essa operação. E aí nós temos o canal cinza, que aí nesse caso vai determinar uma auditoria tão completa e uma análise também dos valores que foram pagos na mercadoria antes dela chegar no porto, assim como também a fiscalização da empresa que trouxe essa mercadoria para o Brasil. Então, seria o fio da meada aqui que então no caso vai fiscalizar tudo, e se tiver inconformidade, aí então essa carga ela nem para no porto, ela também vai para as outras etapas do destino, e aí pode também gerar várias implicações. Mas aí o curioso de tudo é como funciona esse tipo de inspeção. Nós temos duas, que no caso seria a inspeção física e no caso a inspeção documental. No caso da inspeção física, é utilizado então os scanners de containers, que aí nesses scanners de containers, aí o container ele passa por esse scanner. E aí ele vai saber exatamente se tem alguma inconformidade dentro da carga do container, se existe droga, se existe algum tipo de material ou mercadoria que não faz parte dentro daquele container. Então tudo isso vai revisto. Então esse scanner aí, que geralmente fica dentro dos portos, então é ele que vai fazer tudo isso. Aí nós temos também a utilização dos cães farejadores, que aí no caso se abre-se toda a carga do container,
E esses cães farejadores eles vão então farejar tudo que está dentro do container. E aí então, obviamente, dentro dessa inspeção é onde então é localizado as drogas, principalmente aqui no Porto de Santos, que é muito comum também isso ocorrer, né? Por conta das diversas inconformidades que são encontradas dentro dos containers. Então isso esse é um dos trabalhos que são feitos pela Receita Federal hoje, a utilização de cães farejadores para então realizar aí essa inspeção física de toda essa mercadoria e saber se existe alguma inconformidade, se existe a possibilidade de algum entorpecente dentro dessas mercadorias. Então isso é um trabalho muito minucioso. E aí nós temos a análise manual, né, que aí então vai ter que ser retirada toda a carga e ser aberta ela dentro do pátio mesmo do porto, dentro do pátio do recinto alfandegário, para saber exatamente se existe alguma inconformidade dentro daquela mercadoria que veio dentro daquele container. Então é aberto além de ser aberto todo o container, então toda a mercadoria é posta para fora para então ser feita toda essa análise aí de todas as inconformidades. Na inspeção documental, o que a gente tem aqui? Nesse caso, eles vão ter que analisar a fatura comercial de quem enviou essa mercadoria para o Brasil, o conhecimento de embarque, no caso de importação, tá? Tanto na importação e na exportação, esses dois documentos aí, eles são válidos. E a certificação de origem, ou seja, de qual país ele veio, né? De qual país de origem, se no caso aquele país de origem que veio essa mercadoria, ela já tem histórico de contrabando aqui no Brasil, então é feita essa análise dentro dessa inspeção. E as licenças, no caso dentro da licença de importação, aí se então a documentação em si ela está apresentando algum tipo de problema, então é por isso que é necessário a gente poder então verificar juntamente com o nosso despachante aduaneiro para não ter problemas futuros com mercadorias com inconformidades. Então por isso que é necessário você verificar tudo isso antes de você enviar a sua mercadoria, tanto para importação quanto para exportação. Isso é muito importante, esse detalhe frisar para vocês. Aí a gente tem diversos desafios que podem então implicar nessas fiscalizações, principalmente na parte aduaneira. No caso, os erros de documentação, por exemplo, os valores ou o peso, no caso da mercadoria na nota fiscal, ela tiver com algum tipo de erro de digitação, isso daí pode ser um dos grandes impasses. Se na nota aí apresentar alguma divergência dentre esses valores, tanto o peso quanto o valor total da nota, enfim, isso daí também pode ser um dos fatores aí que podem implicar aí. Sempre você tem que conferir essa documentação antes do embarque e contar com um despachante aduaneiro experiente que possa te auxiliar para poder então verificar toda essa documentação. Poxa, mas eu não tenho experiência com leitura de nota fiscal, eu não tenho experiência com... Então, nessas horas é que o despachante aduaneiro ele pode ser um dos maiores intervenientes para você perante os órgãos públicos, principalmente quando se trata de documento fiscal. É ele que vai então determinar para você que, olha, o que está escrito na nota é o que está em conformidade com a mercadoria que então o seu cliente ele está recebendo. Então aí sim você vai ter toda a segurança possível para poder então fazer tudo isso. A segunda seria então a classificação incorreta no caso do NCM. O que seria então esse NCM? Seria a nomenclatura comum do Mercosul. Todos os produtos, né, todos os itens que são declarados mercadorias pela Mercosul, ela tem um código. Esse código ele sai diretamente na descrição do item na nota fiscal.
Dentro da nota fiscal, ele tem esse código que seria então esse NCM do produto, e dentro desse NCM do produto é onde então está o código de nomenclatura daquele item que vai dentro da nota fiscal. Se no caso o NCM ele for preenchido de forma errada aí então você vai estar pagando valores a mais ou a menos indevidamente do que seria o certo de você estar pagando. Então por isso que tanto a documentação quanto o NCM eles têm que ser preenchidos da forma correta para não dar nenhum tipo de problema e nem dor de cabeça para você depois. Bem, a carga sujeita a licenciamento especial, que aí alguns produtos aí eles vão precisar de alguma da licença da importação ou até mesmo das certificações de órgãos regulamentadores. Se no caso a empresa ela não providenciar esses documentos com antecedência, a carga fica parada no porto até a regulamentação. Então, ou seja, se você não se atentar a isso, se você não providenciar as documentações com antecedência, então essa carga ela pode ficar parada no porto e aí então pode ficar retida aí e não dar prosseguimento às outras etapas do processo. Isso implicando em muito e gerando até custos, até mesmo para a nação marítima, para o próprio porto, inclusive para quem vai transportar essa mercadoria diretamente para o cliente final. Então, olha a dor de cabeça que é se você não se atentar também a esse problema. Por isso que você tem que já levar esses documentos com antecedência para evitar esse tipo de problema. Aí o quarto nós temos a falta de transparência e compliance. É um termo muito difícil, mas a gente vai estar colocando aqui na descrição do vídeo para você poder entender o que seria então a palavra compliance. Então, no caso, para evitar esses problemas as empresas elas devem investir em compliance aduaneiro, porque aí você vai fazer com que todas as regras sejam seguidas, incluindo auditorias internas e principalmente o uso de sistemas de gestão aduaneira e que possa então garantir para você aí uma maior confiabilidade e mais agilidade no processo do despacho aduaneiro, capacitação dos colaboradores, ou seja, eu bato sempre nessa tecla. Não adianta a gente só ter operador dentro no chão de operação, no chão do pátio, batendo caixa, batendo paleteira, batendo pallets, se a gente não prepará-los para poder então encarar a tecnologia. Eu sempre falo isso direto, eu bato nessa tecla sempre. Não basta apenas a gente ter tecnologia, a gente precisa também treinar os nossos colaboradores para poder então lidar com essas ferramentas, porque não adianta nada eu ter lá na minha operação lá um WMS da vida, um TMS da vida, e eu não treinar o meu colaborador para poder então operar todos esses sistemas. Então é importante. Por último, nós temos então as diversas tecnologias que estão integrando também o sistema de fiscalização de despacho aduaneiro. Nós temos o blockchain, que inclusive nós já falamos sobre o blockchain também em um dos vídeos também aqui no nosso canal, né? Mas nesse caso aqui, para o despacho aduaneiro, então ele vai fazer o rastreamento seguro da mercadoria. Ou seja, a partir do momento que eu integro o meu bloco de dados, e quem faz parte da minha cadeia, quem faz parte do meu bloco de dados, é que vai saber de todas as informações da mercadoria que eu estou enviando para o meu cliente. É só ele que vai saber, mas nenhuma outra pessoa vai saber disso, porque ela não está integrada, ela tem que estar integrada, ela tem que estar junto dentro do meu bloco de dados para poder fazer com que essas informações possam estar totalmente integradas para o meu cliente. A inteligência artificial e o machine learning, que vai servir nesse caso por uma análise preditiva de riscos aduaneiros. Nesse caso aqui, ele vai determinar se a minha mercadoria ela vai sofrer algum risco ao chegar no meu cliente,
vai determinar todos os processos, vai determinar exatamente de que forma eu preciso fazer com que possa evitar todos esses riscos. Então hoje, galera, a inteligência artificial é o que está mandando no pedaço. Então, se cada vez mais você se preocupar em poder trazer a parte da inteligência artificial na sua operação, cada vez mais as suas tomadas de decisão elas vão estar cada vez mais concretas e o seu processo cada vez mais agilizado. E por último, aí, os sistemas integrados, que aí, nesse caso a gente abordou aqui no vídeo passado, o Syscomex e o Portal Único, que aí nesse caso ele vai trazer a eficiência e a agilidade no processo do despacho aduaneiro. Então, por isso que eu preciso cada vez mais estar se adequando a todas essas ferramentas tecnológicas, seja no despacho aduaneiro, ou seja na logística integrada, seja no transporte, seja em tudo. Eu preciso cada vez mais estar integrado às tecnologias. E é claro, a gente sabe que a fiscalização cada vez mais, ela aí vai estar cada vez mais sendo eficiente e apresentando resultados concretos. Isso em especial quando se fala de mercadorias de alto valor agregado, elas precisam estar dentro das conformidades. E caso você tenha alguma dúvida como você vai proceder para realizar um processo de importação e exportação, procure um despachante aduaneiro de confiança e bem competente para isso, para que então você não venha ter dor de cabeça no final. E é claro, se você nesse caso também já tem experiências aí com a fiscalização aduaneira, você como importador, exportador, comente aqui para nós queremos saber de você se você já teve alguma experiência positiva ou negativa com isso, é claro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações lá, para que então os algoritmos do YouTube possam entender que você está por dentro do nosso conteúdo e, é claro, compartilhe geral aí com os seus amigos, seus colegas, toda a galera do comércio exterior aí que quer saber mais sobre esse caso. E a gente vai deixar também um artigo falando mais especificamente sobre a fiscalização do despacho aduaneiro. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E é claro, nos ajude a compartilhar, porque a cada 10 pessoas que assistem os nossos vídeos no canal, apenas 3 são inscritas. Então nos ajude a cada vez mais chegar com esse conteúdo para mais pessoas e, é claro, elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.